Paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu em Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Assim, ao primeiro que ali descia, pois depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Até aqui. Como diz aqui, que haviam 38 anos que esse homem estava ali esperando que alguém fizesse algo por ele, que ele pudesse ficar são. E além da vontade de ficar curado, daquela paralisia que ele tinha, ele gerou uma grande mágoa, porque todos que viam ele atirado ali, ninguém o ajudava. E aquilo foi gerando, um certo sentimento nele de impotência, de desânimo, de cansaço. E isso muitas vezes acontece com nós, que às vezes a gente vê a diferença na vida do irmão, a gente vê as coisas acontecerem sobre a vida deles e parece que com a nossa nunca vai acontecer. Às vezes a gente perde a fé, a gente perde a esperança, como ele disse aqui: Senhor, não tem um homem que, quando a água agita, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, E este homem, ele estava muito, além de doente, ele já estava muito cansado já. Talvez ele tenha perdido já a fé de chegar àquele lugar. E quantos de nós, às vezes, chegamos na igreja aqui, às vezes já é por costume, porque é mais um culto, porque, e acaba que a gente esquece que assim como Deus ele faz na vida do nosso irmão, ele pode fazer mudança na vida da gente também. E nem toda a mudança que aconteça com talvez Deus restaure a vida de alguém de uma forma, na tua ele vem e restaura de outra forma. Mas a gente não pode esquecer que a vontade dele, ela está acima de todas as coisas. E que a gente não pode desistir, não pode perder a fé, que ele vai chegar. Só que para ele chegar e poder fazer a mudança na tua vida, ele precisa primeiro limpar o teu coração, limpar o teu sentimento de todo ressentimento, de toda mágoa, de toda angústia que foi gerada dentro de ti, Porque tu depositou a tua confiança no homem, tu depositou a tua confiança no irmão, às vezes a tua confiança está lá no pastor, mas acima de tudo isso, o Espírito Santo ele está à frente, O Espírito de Deus ele está esperando que tu venha buscar ele verdadeiramente de toda a tua vontade, que tu venha esvaziar de todo o ressentimento, de toda a mágoa, de toda a dor, e que com certeza o milagre ele vai vir, mas ele precisa de toda a tua vontade, de todo o teu coração. É isso que eu trouxe para alguém que hoje está aqui precisando, que põe o teu coração, acima de tudo, sobre a vontade de Deus. Às vezes não é fácil. Eu hoje não estava com coragem de vir. Segunda-feira o pastor disse que a palavra era comigo, e eu mandei mensagem para ele, dei 500 mil desculpas, que eu não ia subir. E eu já tinha até esquecido, porque para mim eu já estava descansada. E eu liguei o rádio e Deus falou comigo sobre essa palavra.
E eu lembrei e digo assim: Senhor, eu sei que és Tu, porque há um tempo atrás eu me acordei, eu andava muito chateada que as coisas tudo davam errado, eu tentava de todas as formas, eu tentava pagar minhas contas, eu tentava fazer as coisas certas, sabe? Mas era um costume só por saber que estava fazendo as coisas certas. Às vezes não é nem o coração, a vontade de coração. E às vezes Deus quer o nosso coração, quer a vontade de todo o coração. E eu me acordei de manhã, né? Porque eu já não tinha nem condições de pagar o meu carro, eu não tinha nem ninguém para me apoiar. Eu achava que eu me sentia sozinha. Eu achava que tudo que fosse acontecer da minha vida, eu dependia de alguém, porque, de certa forma, talvez eu tenha me excluído um pouco da minha família, por não ter perdoado eles antes, e eu fui deixando, como este homem há 38 anos, eu fui deixando a minha família de lado por muito tempo. E eu mesma me senti abandonada por coisas que eu mesma procurei, parece, cavucar aquilo ali, né? E sempre pensando que as coisas elas não iam dar certo para mim. Então eu estava já muito desanimada, eu não tinha vontade de sair do quarto. Eu vinha para a igreja, faz 2 anos que eu estou na igreja, só que nem eu digo assim, parece que a gente vê tudo acontecer na vida do outro, que tudo melhora na vida do outro, e parecia que a minha, ela só estava indo por água abaixo. Mas a gente não entende que muitas coisas, talvez a gente ache que é mais fácil, né, a gente ir consertando aquilo ali, e consertando, mas se tu está fazendo a vontade de Deus, estás buscando a Ele, tu tens que abrir os olhos e enxergar que nem sempre, né, vai ser fácil, que vai ser a vontade dEle, que vai estar acima de todas as coisas, mesmo que tu queira puxar para o lado contrário, e se tu fizer isso, tu talvez só adie mais e mais o que Deus tem para ti. E talvez eu, por querer depender, não, porque de certa forma eu não queria depender, né, de ninguém. Eu sempre quis bater o pé, não dar o braço a torcer, me virar com os meus filhos, dar conta de tudo, que nem todo mundo olha, né, a Mulher Maravilha, como dizem, mas não é difícil, não é fácil a gente assumir uma casa, assumir uma família, assumir as responsabilidades sozinha. Tem horas que a gente desmorona, a gente tem que resolver os problemas com os filhos. E Deus chegou e disse para mim, eu dormindo, me acordei, né, parecia que estava meio que dormindo ainda, e dizia assim, na próxima fase que diz aqui, levanta-te, toma o teu leito e anda. E eu me acordei assim, digo, ai Deus, né? Foi tu que disse isso para mim. Pensei rápido assim, que não podia ser. E ele disse, levanta, toma teu leito e anda. Eu, na mesma hora, eu entendi que chegou o tempo de ficar esperando pelo próximo, esperando pelo outro, que ia chegar uma fase na minha vida que eu ia ter que realmente me virar e parar de olhar para trás, parar de pensar que alguém poderia fazer alguma coisa por mim, que só Deus pode fazer por a gente e nos dar força. Aí depois de tu ser curado emocionalmente, com certeza Ele vai fazer maravilhas, e eu creio que Ele vai fazer isso na minha vida também. E a partir do momento que eu comecei a crer, né, e olhei e digo, Deus, né, mesmo sendo difícil de crer, de acreditar, depois de tanto tempo, né, eu creio que o Senhor vai fazer uma mudança na minha vida. E, para quem não sabe, nisso aconteceu de eu querer vender meu carro, para pegar um carro quitado, e foi ruim, porque a gente está ali, né, não quer dar o braço a torcer, a gente quer dar passo para frente, não quer, às vezes, demonstrar para o irmão que não está legal, que não está bom, que muitas vezes a gente quer viver de aparência, né? Não que tu queiras viver, mas parece que tu já está lá na pior, e tu não quer que ninguém veja que pode piorar mais ainda, né? E eu disse assim, eu estava trabalhando de empregada na casa da minha irmã, e
Aí eu digo assim, vou abandonar o serviço porque a outra moça que trabalhava com ela perdeu a mãe. E um pouco antes de perder a mãe, quando a mãe estava no hospital, ela foi cuidar da mãe, depois de anos trabalhando na casa da minha irmã. E nisso veio também o meu ex-marido me pedindo divórcio. Até então a gente estava tentando restaurar, eu estava tentando, na verdade. E aquilo só afastava mais. E antes disso, né, eu digo assim, Senhor, eu largo toda a minha vida nas tuas mãos, toda a minha situação financeira, tudo, né? E esse serviço na casa da mana pagava a prestação do meu carro só, e o resto eu tinha que me virar com as minhas outras vendas. E a partir do momento que eu larguei nas mãos de Deus, eu não sei, eu senti uma tranquilidade no meio da tempestade, né? Que não era fácil. De certa forma, eu não sabia se eu tinha, né? Eu tinha largado nas mãos de Deus, mas parecia que eu tinha perdido as forças. Que eu não tinha outra opção a não ser largar na mão dele. Aí foi toda a minha situação financeira, porque resolvi vender o carro. Nisso, a mana pegou o carro, trocou o carro por madeira. E por um acaso, eu conversei com o Taylor e fui oferecer para ele ajudar lá um atacado de ferragem, porque eu sabia que o pai dele estava pensando em fechar a venda também. E por um acaso ele disse que estava orando, né, para se abrir, né, a oportunidade e talvez conversar com a mana. E eu fui falar para a mana. E só que isso que ele falou sobre uma filial no cassino já estava nos meus planos da mana. Por algumas vezes a gente conversava sobre isso, e a gente conversava que talvez o Taylor fosse trabalhar com nós porque ele morava lá pelo cassino, que ia ser mais fácil dele nos ajudar, e porque, né, só duas mulheres na frente do serviço assim é mais complicado, até pelo respeito também. E como Deus ele sabe de todas as coisas, a gente conversou e hoje a gente tem a madeireira, né, lá no cassino. Através eu dei aquele passo para trás, não que eu dei um passo para trás, é que às vezes a gente tem que abrir mão, largar de mão toda a preocupação e largar nas mãos dele. O meu casamento, eu assinei divórcio, porque, né, não teve outra escolha. Meu ex-marido foi fazer farra, foi para os bailes, teve outra pessoa. Então, foi difícil no início, assim, porque como aquele homem ali já era um costume ali, né, 38 anos. Talvez eu estava acostumada com aquilo ali. E era meio cômodo para mim do que eu pensar que talvez fosse virar a página. Era mais difícil virar a página e começar tudo do zero, né? Mas nem sempre os planos da gente são os planos de Deus. E, né? E graças a Deus eu tenho conseguido seguir em frente. Eu tinha uma decepção muito grande, que eu pensava, não quero mais saber de casamento, não quero mais saber de homem, porque eu já gerei uma revolta durante assim todas as chateações que eu tive no dia a dia. E eu não acreditava mais, assim, não tinha mais vontade, na verdade, de ter alguma coisa, de ter alguém do meu lado. Já achava que era eu e Deus e que seria assim. Mas, graças a Deus, Deus tem mudado um pouco dos meus pensamentos. Um pouco, não, bastante, na verdade. E hoje eu vejo que são os planos dele. Tudo que eu larguei na mão dele, com certeza ele vai fazer diferente. Ele tem o melhor para mim, e não só para mim. A todos vocês que estão aqui, eu sei que estão aqui em busca de algo que Deus tem para entregar. Mas mesmo que faça muito tempo que vocês estão esperando, né? Deus não esqueceu de ti. Acende essa chama do teu coração, não deixa ela apagar, né? Deixa a presença de Deus tomar conta e entrega a tua vida verdadeiramente sobre as mãos dele,
que com certeza Ele vai fazer o melhor por ti. Levanta, toma teu leito e anda. Anda na direção do Senhor, do Espírito Santo, que Ele vai segurar a tua mão e vai te levar adiante. Só Ele sabe o que é melhor para ti. Amém?